Pastor Adroaldo, pessoal que nos assiste de casa, pelo Face, pelo YouTube. Essa aqui é a live, o programa Encontro de Fé da cidade de Gravataí. E nós estamos falando e meditando hoje numa sexta-feira, feriado de carnaval, sobre a aplicação da nossa vida. A questão de remir o tempo. Tem um texto bíblico que fala sobre remir o tempo, né? A questão de remir o tempo, eu creio que é de extrema importância. E aí entra a questão de um feriado de carnaval, onde multidões, centenas de milhares de pessoas em todo o nosso país tiram esse período de como se fosse uma mini férias, né? Um feriadão prolongado para descansar, para extravasar, para descontrair, para desopilar. Eu precisava disso, eu preciso disso. E as pessoas investem neste período, né? Investem nesse período do carnaval todos os anos. Os foliões, as pessoas que até não são dadas ao carnaval, mas se valem desta data, nesse período, para descansar, e acabam muitas vezes investindo seu tempo, seu recurso financeiro e um deslocamento, às vezes até se colocando em risco, né? Ou na estrada, ou também, não que a gente seja contra as pessoas viajarem, até porque eu gostamos muito. É verdade. A gente gosta de viajar de estrada, né? Mas a questão de como administrar da melhor maneira possível, né, a nossa vida, a nossa família. Nós estamos falando em viagem, deslocamento, automóvel, trânsito, estamos falando em aglomeração de pessoas, fila no supermercado, estamos falando em muita bebida alcoólica, muita droga, muito adultério, muita fornicação, ou seja, muitas relações sexuais extraconjugais, muitas relações sexuais de pessoas que são solteiras, muitas meninas ficando grávidas, muita transmissão de doença sexualmente transmissível, muitos lares e famílias sendo destruídas, muitas pessoas entrando em briga e desentendimento por causa do álcool, muitas pessoas se acidentando na estrada por causa do álcool, do excesso de velocidade, muitas pessoas colocando em risco e o carro sem ter as devidas condições, não está totalmente revisado, colocando o carro na estrada e ficando empenhado porque o motor esquenta, ou porque o freio, porque algum problema eletrônico, o carro acaba pifando. Então, quem é que já não viu isso ou passou por isso? Né? Então, por que nós estamos levantando esse tema hoje de manhã, nessa live? Porque estamos na véspera deste feriado chamado Carnaval. Nós não somos contra as pessoas que querem o entretenimento. Entretenimento não é pecado. Claro. Não tem problema quanto a isso. O lazer é importante. O lazer é importante, o momento com a família é extremamente importante. O que nós estamos falando é a questão da administração do seu tempo e do seu investimento. Onde é que nós estamos? Às vezes o investimento ele pode ser legítimo, mas em que momento? Porque o investimento, por mais que seja legítimo, num momento que inadequado, você pode colher prejuízo. É verdade. Prejuízo. Então, a questão é cada um vai administrar a sua vida à luz da palavra de Deus. Não existe uma regra, né, uma regra absoluta. A gente diz assim, no feriado de carnaval, crente não pode sair de férias. Não é isso que nós estamos dizendo. É verdade. Não, você pode sim. A questão é, nós temos que ter prudência, temos que ter cuidado, a gente tem que medir algumas coisas, né? Questão de evitar certos riscos desnecessários e também investir, como o pastor Adroaldo falou, que eu vi o pastor Jefferson e o pastor Joel falando lá na 90.3, no programa, não é nem dos pastores da Igreja de Porto Alegre, das 11h30 é o pastor Isaías, né? A equipe do pastor Isaías, falando a respeito que o Congresso é um investimento. É um investimento. Muitas pessoas utilizam de determinados momentos de feriadão, para investir seu recurso, seu tempo com a família, para de alguma forma colher um resultado positivo para si e para os seus. E a gente vê como, diante de tantas alternativas, nós vemos que o Congresso, Deus não é uma das alternativas, Deus é a única alternativa. Tá certo? É a única. O diabo que cria outras. Mas o Congresso em si, eu creio que é uma oportunidade ímpar de investir a nossa vida diante do altar de Deus para que sejamos abençoados por Deus. Que nem em 98, quando eu me converti, tu também se converteu em 98, e eu tinha por hábito, feriado de carnaval, pegar a estrada... Praia. Praia com a família. Praia com a família. Não era de fazer... Não era nada assim absurdo, mas eu ia com meus filhos,
para casa do sogro, da sogra, né? O sogro tem casa na praia, a família tem casa na praia. Ficávamos lá, feriadão todo. Salvo, às vezes, no meio do feriado, às vezes eu tinha que vir para a empresa, alguma coisa assim. Às vezes eu vinha e já voltava, às vezes eu vinha de manhã, voltava de tarde, ou vinha, pousava em Gravataí e voltava no outro dia pro feriadão. Então, e às vezes no final de semana também a gente tinha o hábito de se deslocar. Como eu sempre tive empresa, sempre, né, mas desde muitos anos, 30 anos tive comércio, então eu tinha a possibilidade de administrar meu tempo. Então eu fui 1 ou 2 vezes nessa largada da sexta-feira e voltei 1 ou 2 vezes na largada de lá também. Mas, olha, eu escapei de abarroamento assim várias vezes. E aí eu decidi, a minha esposa, nós não vamos mais no fluxo, nem voltamos no fluxo, antes da gente ser crente. E assim foi durante anos. Então eu ia ou na sexta ou na quinta, eu ia para lá, sexta de manhã ou quinta de tarde, ou ia depois. E na hora de vir embora, porque eu tinha essa possibilidade, eu não era funcionário de carteira assinada, que tinha que bater cartão, eu era o dono da empresa. Só que às vezes no meio do feriado eu vinha Gravataí, tá tudo deserto, a faixa limpa e tudo, né? Vim embora. Só que quando a gente se converteu, a gente começou a se dedicar à obra. Primeiro congresso, e a gente nunca mais parou. Porque eu vi que o investimento no reino era muito mais satisfatório e não tinha ressaca, não tinha dor de cabeça. É verdade. Não tinha risco de trânsito, não tinha risco espiritual, não tinha malícia, não tinha adultério, não tinha bebida, não tinha tantas coisas. Eu olhei e aí a gente vai ter a FENAC no Novo Hamburgo. Na memória tem muita coisa legal. É legal, a gente lembra. Né? A Bíblia fala, né, que tem um texto que eu gosto bastante, diz que lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias, né, você vai o encontrar. Algumas pessoas, pastor, a tua família sempre servindo junto, os teus filhos, isso é muito legal. Bênção. Eu acho muito legal ouvir isso, mas foi um investimento, pastor. Sabe, Exatamente. A gente não se dá conta que todo investimento que a gente faz, vai gerar um resultado, quem sabe positivo e quem sabe negativo. Então nós investimos isso, eu e minha família, a gente sempre valorizou as oportunidades que Deus nos dava para receber dele. Colocava valor, colocava a nossa energia, o nosso investimento financeiro, né? Nós nunca, mas às vezes tinha um evento, meio caro esse evento. Não, caro é não estar na presença de Deus, né? Então a gente sempre fez de tudo. Às vezes, na época das vacas mais magras, né? Que todo mundo passa por desafios, né? A gente às vezes juntava e preparava, porque tal dia tem um evento, tal dia tem congresso, tal dia tem retiro, né? Então, a gente sempre se envolveu porque a gente sabia que isso era um investimento a longo prazo. Tu falou uma coisa, tu falou um negócio interessante aí. Caro, né? Poxa vida, caro. Caro foi o sangue de Jesus. Sabe? Caro foi o que eu recebi de Deus, sabe? A gente falta um pouquinho de compreensão. E aí tu vai ver assim, caro, a gente fica pensando caro, o risco que as pessoas se colocam e gastam com bebida, claro, gastam com coisas que não trazem um resultado. As pessoas gastam muita grana nesses períodos porque elas perdem às vezes até a razão, né? Aí perde o emprego. Gastam demais. Aí tá tão bom, entre aspas, a folia e as pessoas perdem. Depois eu dou um jeito, me viro, passa às vezes um ano Chega todo atrasado, pagando conta. Pagando, né? E tentando resolver problemas que foram gerados nesse período, né? Chega atrasado no trabalho, perde emprego. Exatamente. Pessoas brigam, às vezes o patrão não quer dar o feriado porque é facultativo. E aí já ficam bravos, já ficam indignados, sabe? Eu já vi tanta coisa acontecer. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, investir a nossa vida nas coisas que realmente... O que realmente tem valor? Eu sempre pergunto, o que tem valor para mim? Botar na balança. O que é que tem valor? Porque muitas vezes nós valorizamos algumas coisas que são boas, mas temos que saber que tem coisas que têm mais valor, né? Então, o lazer é importante. Estar com a família é importante, tudo isso é importante, mas o que realmente tem mais valor, né? Então, quando eu vou num congresso, eu escuto aquela palavra, eu volto cheio de Deus, né? E isso vai marcar o ano todo. Então, eu creio que é investimento que traz retorno, né? Então, a gente não, às vezes olha para trás, algumas pessoas dizem assim, pastor, mas também é pastor, né? Pastor, mas também, né? Deus te abençoou, não sei. Mas nós não éramos, né? A gente começou devagarinho, né, pastor? Claro. A gente começou a semear lá atrás. Né? Então, eu sempre digo, gosto de dizer, logo que eu me converti, né, eu congregava em Porto Alegre, e às vezes eu ia de ônibus para Porto Alegre,
Saía daqui, trabalhava em Porto Alegre, vinha pra casa de ônibus, saía 5h30, chegava em casa às 6h30, me arrumava, pegava minha esposa e voltava de ônibus pra Porto Alegre pra assistir um culto. Hoje o pastor tem carro, o pastor tem carro, né? O pastor... Mas as pessoas não têm noção do que Deus fez na nossa vida. E é um investimento pra eternidade, né, pastor Adroaldo? E outro, sem contar isso, né? Isso é o maior, né? A eternidade, né? É um investimento para a eternidade e um investimento para a nossa descendência. Porque assim, como para a nossa descendência? Eu creio, e a palavra de Deus nos dá essa certeza de que aquilo que nós investimos no reino, a nossa vida, não é que eu estou favorecendo o reino. O meu investimento no reino significa a minha entrega para Deus. Só que quem vai ser abençoado sou eu, e aí vem bênção espiritual sobre toda a nossa descendência. Exatamente. Eu creio que os meus filhos, nossos netos, a nossa descendência vai desfrutar daquilo que nós estamos fazendo hoje. Agora, também, se for investido de maneira equivocada e errada, vai gerar fruto amargo, amargo, azedo, azedo, exatamente. Então assim, tem um texto em Efésios capítulo 5, no versículo 15, que diz assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. É verdade. Então, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, esse texto é forte. Olha o que diz na NTLH. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. A gente fica pensando, né? O ignorante ele não sabe onde está investindo. O ignorante, porque ele não tem entendimento, ele não tem compreensão. E nós que sabemos, temos conhecimento. Por que estamos falando isso? Porque somos pastores? Não, porque um dia lá atrás, né, nós levamos isso a sério. Tomamos decisões que foram frutíferas. Exatamente. E a gente está aqui para dizer, olha, deu certo. Está dando certo. E vai continuar dando certo. Olha no versículo 16, os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Olha a oportunidade que nós temos no feriado de carnaval. Trânsito livre. Aqui de Gravataí até a sede, no feriado do carnaval, 15 minutos. É verdade, né? 15 minutos. Eu lembro quando era na FENAC em Novo Hamburgo. Daqui a Novo Hamburgo tem quantos quilômetros, João? João já pesquisa para nós ali. Gravataí a Novo Hamburgo deve ser uns 45 quilômetros, bota até a FENAC. Mais ou menos. Olha só. Começava o congresso, acho que era na sexta, né? Era na sexta. E a sexta de noite voltava para Gravataí. E a sábado de manhã voltava 40 quilômetros. Eu disse quanto? 40 foi o que eu falei, né? No chutômetro acertei. Então, aí eu ia, no sábado eu ia de manhã, voltava meio-dia para almoçar. Ia de noite e voltava para casa para dormir. Domingo ia de manhã, voltava meio-dia para casa, almoçar. Ia de noite, voltava, e assim eu ia todo o congresso. E assim foi todos os anos. E, mas tu era pastor, tu tinha que estar lá para servir. Não, foi antes de ser pastor. Depois como pastor também. É verdade. Então, assim, então, nós não estamos dizendo que nós somos o certinho, o soldadinho do passo certo. Mas a gente aplicou a questão de investimento. Exatamente. Então, assim, um investimento que deu certo. Uma vez eu estava em São Paulo, eu fui para São Paulo domingo de manhã, acho que eu já contei essa história. Fui domingo de manhã para São Paulo, de carro, para trabalhar a semana. E eu tinha a primeira aula de teologia na Ubra, era numa terça. Pô, eu já era um nego velho, né? Então, chegar na universidade, chegar assim, de ficar meio perdido. E eu não podia também perder a primeira aula, porque se tu perde o norte ali, depois na segunda tu chega todo errado, né? Sim. E por que eu estava fazendo faculdade? Não por minha causa, estava fazendo faculdade, né, de teologia, até porque foi uma orientação ministerial, a gente está junto. E vários pastores do nosso ministério, a gente foi para lá, né? Então, o que aconteceu? Eu fui para São Paulo domingo de manhã de carro, cheguei lá domingo de noite, pousei que eu ia ficar a semana toda trabalhando. Chegou na terça-feira, que eu tinha aula, primeira aula, terça de noite. O colega que estava comigo me levou até o aeroporto, eu peguei um avião, desci em Porto Alegre, pedi para os outros funcionários me buscar no aeroporto, vim para casa, passei a tarde em casa, me preparei e de noite fui para a faculdade. Fiz a primeira aula, para não faltar a primeira aula.
Voltei para casa de noite, pousei no outro dia de manhã, me levaram no aeroporto, peguei um voo, voltei para São Paulo. O colega que ficou em São Paulo com meu carro trabalhando, me pegou no aeroporto, trabalhamos a semana e viemos embora. Mas olha só, olha a logística que eu fiz. E o investimento. E o investimento, né? É uma passagem de ida para São Paulo. É verdade. E que não foi comprada com antecedência ainda. Foi comprada lá no... Então que sai mais caro. Às vezes parece uma loucura, né? O cara é louco. Pergunta para os colegas como é que foi a aula. Mas assim, eu vejo que foi investimento. Eu estava olhando para Deus. Eu queria... Então assim, quando você investe, remira o tempo. Portanto, preste atenção no momento em que vivemos. E não vamos viver como os ignorantes, mas como quem tem sabedoria. Então... investindo no reino de Deus, colocando a nossa vida no reino de Deus. Então a nossa palavra nesta manhã, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, né? E sim como sábios, não como alguém que não tem entendimento, mas como alguém que tem entendimento. O sábio é aquele que toma decisões que são mais proveitosas. Algumas podem trazer proveito. Claro que período de carnaval tirar umas férias é legal. A gente não quer trazer um peso sobre as pessoas. Exato. Veja bem, você que está organizado, você que já se preparou e vai viajar, Deus abençoe, né? Tenha uma boa viagem, aproveite bem. Mas nós queremos fazer você pensar, quem sabe, para o ano que vem, você refletir um pouco mais e, quem sabe, investir em algo que nós temos 100% de certeza que vai gerar fruto na tua vida. E aí nós estamos também enfatizando o grau de importância e a oportunidade. Exatamente. Porque assim, quando diz assim, vede prudentemente como andais, e não como nécios, como que não tem, mas como sábios, remindo o tempo. No versículo 16 diz assim, remindo o tempo. Ou seja, os dias que vivemos são maus, por isso temos que aproveitar bem as oportunidades. É aproveitar uma oportunidade. Né? Uma oportunidade que Deus nos deu de trânsito livre, né? Imagina reunir 2-3 mil pessoas na sede, em todo o ministério, em torno de 15 mil pessoas adorando e buscando a Deus. Poxa, né? Jesus disse, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali vou estar. Não vão estar 2 ou 3, nós vamos estar com milhares de pessoas buscando a Deus. Então é uma oportunidade, né? Aproveite as oportunidades. Um culto de quarta, um culto de terça, um culto de domingo de manhã, um culto de domingo à noite, né? De investir em algo que traz resultado, entregar nossa vida para o reino de Deus. Então, eu lembro também algumas possibilidades. Assim, uma vez tinha uma cruzada em Santa Maria, e eu também, logo no início da conversão, ninguém sabia quem era o Márcio, né? Aí eu digo, cruzada em Santa Maria, né? Já tinha ido uma cruzada aqui, coisa e tal. Aí eu peguei, digo, vamos na cruzada? Vamos. Peguei meu tio, na época, hoje já falecido, irmão do meu pai, que já era cristão, ele nos evangelizou também durante um período. E aí nós saímos de Gravataí, acho que era 3 horas da tarde, 2h30, 3 horas da tarde, e fomos Santa Maria. Participamos da cruzada, não era pastor, não era diácono, não era evangelista, não era do louvor, não era obreiro. Fui lá, né? Aí eu vi esse um investimento. Voltamos de lá, imagina, termina a cruzada 10 horas da noite, às 22 horas, fica mais um tempo ali, faz um lanche, coisa e tal. E voltamos embora, chegamos de lá, larguei o tio em casa, cheguei em casa 1, 2 da manhã, no outro dia tem que trabalhar. Então, assim, são coisas que trazem resultado, né, pastor? É verdade. E tu provavelmente fez muitas indiadas entre aspas, agora, né? Na semana passada, pastor, tivemos Santa Ceia aqui na Morada do Vale. Eu tirei férias. Tirei uma semana, né? Tirei 7 dias na praia, né? Então, nós passamos 7 dias, eu estava no sábado, no meio, né? A família toda lá. Peguei eu, o João, a Jocelane e a Esther. E vieram pra Ceia. Saímos de lá, fizemos a Santa Ceia em Gravataí e voltamos pra lá. No mesmo dia, as pessoas, mas tu é louco, por que não botou outra pessoa? Puxa vida, a gente fala tanto que é importante, né? Eu entendo assim, é tão importante a Santa Ceia, valorizamos a Santa Ceia, e eu estava, não era algo tão longe assim, claro, 2 horas de viagem, mas é 2 horas, deu 4 horas de viagem de volta. Exatamente. Né? Então assim, mas foi tão bom, foi tão importante, nós voltamos, a gente veio assim, falando sobre que coisa boa a gente estar indo para um culto, né? A gente estava alegre, grato por aquilo que Deus fez na nossa vida. Exato. E poder estar junto com os irmãos. Foi um culto tão bom. Então, assim, vale a pena, pastor. Vale a pena. E será que não se encaixa também aqui, ó? Pro mundo essa palavra. As pessoas que não conhecem a Cristo e talvez estejam ouvindo isso. Olha só. Vede prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. E olha mais, e não vos embriagueis.
né? Que você se embriaga, a dissolução, a desentendimento, mas enchei-vos do Espírito Santo. Na NTLH, olha lá, ó, a tradução mais fácil de entender. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, que não têm conhecimento, né? Mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. É isso aí. O que nós temos no período de carnaval? As pessoas se embriagando, tomando decisões equivocadas, onde é desgraça. Né? Então, essa palavra para esta manhã, invista teu tempo no reino de Deus. Verdade. Nós queremos também deixar nosso abraço, nosso carinho a cada um de vocês que tem nos acompanhado pelo Face, pelo YouTube, pelas redes sociais. Né? Nós queremos também estar convocando os irmãos, todos quem vai estar na cidade. Não perca as reuniões. É de extrema importância, não é mais uma reunião. Né? Queremos também... Saiu a minha live aqui, perdi ela. O tema do nosso congresso é a glória. Glória de Deus. Até eu dei uma palhinha no domingo e falei um pouco dentro desse tema na quarta-feira, né? Falei um pouco dentro desse tema sobre a questão do reino de Deus, da glória de Deus, né? Como é importante. Pessoal aqui mandando mensagem pelo Face, pelo YouTube, participando. Pessoal, vocês podem também participar de diversas formas, né? Também investindo financeiramente, você fazendo uma contribuição financeira. Bota ali, João. Contribuir é uma forma de colaborar. Você pode contribuir, fazer uma chave Pix, investir na obra de Deus, né? Também trazendo uma cesta básica, 1 quilo ou para quem não pode, 1 quilo de alimento não perecível. E Deus vai estar te abençoando. Eu falei uma frase no domingo, na quarta-feira à noite, né? E diz assim: às vezes tem tudo para dar errado e dar certo. Como é que pode? É Deus. É Deus, né? É Deus. Não tem alguns projetos, meu Deus, tinha tudo para dar errado. Como é que isso foi acontecer e deu certo? Deus, é Deus. É Deus quem faz. Então, vamos investir em Deus, né? E Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Vamos orar nesta manhã. Obrigado, Pai, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado pelo teu amor, a tua graça, o teu carinho. Nós oramos uns pelos outros. Obrigado, Deus, pela vida da minha esposa, que hoje completa mais um ano de vida. Abençoa a vida da Giovana, da saúde, guarda, livra de todo mal. Abençoa, Senhor, fortalece por meio do teu Espírito, por meio da tua graça. Também oramos uns pelos outros, oramos pela igreja, os nossos irmãos. Oramos por aqueles que estarão, Senhor, em algum momento na estrada, em deslocamento. E neste período de carnaval, Pai, guarda, livra de todo mal. Em nome de Jesus. Abençoa o congresso, o Inside, as reuniões, cada culto, Senhor, que o teu nome seja glorificado, engrandecido. Que venha o teu reino, Senhor. Senhor Jesus, como o Senhor disse para Marta e para Maria, se creres, verás a glória de Deus. Amém. Possamos, Senhor, ter a sabedoria que vem do alto, para que possamos trilhar um caminho de sabedoria, para que possamos ver o teu reino. Amém. Possamos ver a tua glória, desfrutar da tua glória. Pedimos a ti nesta manhã, Senhor, abençoa a casa de cada um que nos assiste, que nos escuta, dá saúde perfeita, Deus. Cura os enfermos, liberta os cativos e abençoa o teu povo, Pai. Em nome de Cristo oramos. Muito obrigado, Paizinho querido. Amém, amém e amém.
a cada